Fala pessoal, professor Gilmar trazendo aqui para vocês esta aula de legislação militar estadual do Ceará. Muita gente pediu, o professor então resolveu gravar aqui esta aula de exercícios de legislação. Nós vamos resolver algumas questões e para você acompanhar aqui esta aula, tem um link aqui na descrição deste vídeo para que você possa baixar o material e acompanhar então a aula, tá bom? No final, o professor tem um desafio aqui para fazer a vocês. Então, pegue o material, baixe o material aqui na descrição, acompanhe comigo aqui a resolução das questões. Primeira questão, vamos lá. A primeira questão, ela já diz assim, ó. No que concerne aos múltiplos aspectos do Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, Lei 13.729 de 2006, julgue os itens seguintes. Questão de número 1, o ato pelo qual o militar estadual inativado retorna ao respectivo quadro ou serviço ativo quando conduzido do serviço da inatividade para o serviço ativo na forma da lei denomina-se agregação. A primeira questão ela já está um pouco confusa, né? Tá falando que o cara está retornando da inatividade ao respectivo quadro ou serviço ativo. Então já está errada a questão, porque quem retorna ao respectivo quadro é o militar da ativa que encontra-se na condição de agregado. Então a questão de número 1, ela está errada. É importante a gente lembrar o seguinte: apareceu na tua prova uma questão falando sobre o retorno do militar, você vai lembrar da reversão, artigo 174. Em regra, a reversão é ato do comandante-geral. No entanto, se aparecer a reversão do inativo lá na tua prova, tu tem que lembrar do governador ou autoridade por ele designada. Por fim, a reversão deverá ser publicada em boletim no prazo de até 10 dias, no prazo de 10 dias de acordo com a lei, e ela pode ocorrer em duas situações. Ou quando o agregado retorna ao respectivo quadro, ou quando o inativo retorna ao serviço ativo temporário de acordo com a lei. Essa questão de número 1, portanto, ela está errada, artigo 174. Questão 2, o militar estadual agregado, ele fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros militares e autoridades civis. A gente tem que lembrar que agregado é o militar da ativa que deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu quadro. Ora, se o cara é da ativa e está agregado, ele não deixou de ser militar da ativa em razão da agregação, não. Logo, ele fica sim ainda sujeito às suas obrigações disciplinares, tá? Artigo 172, parágrafo 7º. Desta forma, a questão 2 está correta. Questão 3, o aluno soldado é considerado militar da ativa, ele fará jus às férias regulamentares e tem direito ao uniforme ou ao valor correspondente pelo menos uma vez ao ano. A gente tem que lembrar que dentre os militares da ativa nós temos os cadetes e os alunos soldados. O aluno soldado é mencionado aqui na questão de número 3, né? Se ele é da ativa, ele faz jus às férias, e se ele é da ativa, ele tem direito de receber uma vez ao ano, pelo menos, o uniforme ou o valor correspondente ao uniforme. Então nós temos o artigo 3º, inciso 1, nós temos o artigo 59 e nós temos o artigo 52 que tratam dessa questão. Portanto, a questão 3 também está correta, ok? Questão de número 4, o militar estadual, por motivo de núpcias, terá direito à licença pelo prazo de até 8 dias de afastamento total do serviço. Todo mundo sabe, conforme o artigo 60, que o militar, quando ele contrai matrimônio por motivo de núpcias, ele tem direito a 8 dias de afastamento total do serviço. No entanto, cuidado, porque este afastamento ele não corresponde a nenhuma licença, tá? É uma autorização de afastamento ou simplesmente um afastamento e não é licença. Outro detalhe dessa questão de número 4 é que o prazo não é até
8 dias. O prazo é de 8 dias. Então a questão 4, artigo 60, inciso 1 e parágrafo único está errada. Lembrando que o militar ele fará jus a esse afastamento por 8 dias por motivo de núpcias, desde que solicitado de forma antecipada a data do evento. Questão de número 5, o quadro de oficiais de administração QOA na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará é formado apenas por primeiro-tenentes, capitães e majores, artigo 19 do Estatuto, né? Está faltando a figura do segundo-tenente que foi trazida aí pela Lei 15797 de 2015, a Lei de Promoções, tá? Até 2015 não existia aqui no Ceará a figura do segundo-tenente. Agora, para entrar como oficial, o cara entra como segundo, e a questão, ela falou apenas, então ficou errada a questão de número 5, tá? Faltou a figura do segundo-tenente, ok? Questão de número 6, acerca dos regulamentos e das normatizações utilizados no cotidiano castrense e dos direitos legalmente garantidos aos militares estaduais, julgue os itens subexecutivos. Uma questãozinha aqui do CFO, aqui do estado, uma provinha que aconteceu aqui em 2015, que foi organizada, elaborada pelo CESP-UNB. Considere que determinado militar estadual, devido ao fato de ter sido movimentado da capital para outra unidade militar no interior do estado, tem recebido do comandante de sua unidade de origem a concessão do período de trânsito de 10 dias para organizar os preparativos referentes à sua mudança de sede. Nessa situação, após o fim do período de trânsito, poderá também ser-lhe concedido o período de 30 dias para instalação. Quando a gente fala de instalação e trânsito, a gente tem que lembrar do seguinte, artigo 60, incisos 3 e inciso 4. Quando o militar é movimentado por interesse do serviço, além do direito ao transporte ou ao valor correspondente, ele tem direito também a um período de afastamento para que ele possa resolver assuntos concernentes à sua mudança de sede. E aí nós temos o período de trânsito, tá? Que é de até 30 dias. Por fim, ele tem também o direito a um afastamento aí por motivo de instalação, para que ele possa instalar-se na nova sede, que poderá durar por até 10 dias. Portanto, a questão está errada. Ele disse aí que a instalação ela pode ser concedida pelo prazo de 30 dias, matou a questão, está errada, artigo 60, inciso de número 4, tá? Questão 7, é garantido ao militar estadual, após 5 anos de efetivo serviço, afastar-se totalmente do serviço por motivo de licença para tratar de interesse particular por até 2 anos, contínuos ou não, sem qualquer prejuízo na carreira. Nós temos duas observações importantes. A primeira, a LTIP, licença para tratar de interesse particular, ela somente poderá ser concedida a militares com mais de 10 anos de serviço, sendo que, uma vez o militar entrando no gozo dessa licença, ele passa a ter total prejuízo. Portanto, a questão 7 também está errada. Nós temos aí o artigo 62, parágrafo 4º, tá? Questão 8, considere que certo militar da inativa encontra-se com paradeiro ignorado há mais de 8 dias em razão de uma situação de calamidade pública. Desta forma, o referido militar ele foi considerado desaparecido. A questão está errada de cara, porque a situação de desaparecido ela só abrange o militar da ativa, tá? Artigo 204, tá bom? Mais de 8 dias com o paradeiro ignorado em razão do serviço, viagem, operações policiais ou calamidade pública, o militar da ativa será considerado desaparecido. Depois de transcorrido o prazo de graça e caracterizado o crime de deserção, o militar estadual ficará na situação de agregado, ou seja, ele deixará de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro nela, permanecendo sem número, tá? Uma vez sendo considerado desertor, ocorre a interrupção do serviço militar, ele fica agregado, tá? E ele ficará nessa situação até que seja julgado aí o crime
de deserção. A questão, artigo 202, está correta. E por fim, a questão de número 10, a passagem do militar estadual à situação de inatividade mediante exoneração e reforma se efetua somente a pedido. Lógico que a questão 10 está errado. Quando o cara ele pede exoneração, ele não está indo para a inatividade. Lembrando que a reforma somente ex officio, tá? Então tem uma mistura de informações aí, artigo 187 e artigo 187 e artigo de número 198, beleza? Show de bola! 10 questões aí simples, rápidas e objetivas, com algumas dicas e referências para auxiliá-lo aí rumo à sua aprovação no próximo concurso da Polícia Militar do Ceará. Espero que vocês tenham gostado aqui desta aula, deste vídeo com o comentário dessas 10 questões. E aí o desafio é o seguinte: se vocês gostaram aqui desta aula, eu quero que vocês coloquem nos comentários aqui do vídeo, e eu quero que vocês curtam o máximo aí possível este vídeo, compartilhem com os amigos. Se a gente atingir uma meta que foi estipulada aqui de curtidas, de comentários aqui, nós iremos posteriormente gravar um vídeo, ou melhor, gravar um curso completo com todas as questões aí do Estatuto dos Militares, do Código Disciplinar e da Lei da Controladoria. Se vocês querem ver o professor gravando um curso de exercícios, curtam aqui o vídeo, compartilhem e não deixem de inscrever-se aqui no canal GP Concursos. Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.